Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é o Contando História da Semana e é pra gente continuar o Contando História da semana passada, né? Que eu trouxe Inverno na América parte 1 de Capitão América e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês, né? Inverno na América parte 2 e Inverno na América parte 3, galera, exatamente. Vou falar com vocês sobre isso, vou comentar com vocês do vídeo de hoje, né? Em relação a esse Contando História e vamos começar justamente por Capitão América Inverno na América parte 2, galera. Vamos lá. Bom, a história já começa nos mostrando o Capitão América ali em Chicago, né? A gente viu que teve alguns atentados terroristas dos Bazucas, que são aqueles clones super soldados do Steve Rogers, né? Eles estavam atacando, aterrorizando Washington e agora temos mais bazucas em Chicago. Exatamente. Capitão América, Steve Rogers vai para Chicago, vai enfrentar esses bazucas e enfrenta normalmente, do jeito que ele enfrenta, do jeito que a gente sabe que ele enfrenta. E mais uma vez nós vemos o Steve Rogers remoendo a questão das pessoas não confiarem mais nele após os acontecimentos de Império Secreto, onde o Capitão América ficou comandado pela Hydra, né? E ele mais uma vez remoe isso, que tá tudo bem, tá tudo certo, as pessoas não confiarem nele, elas têm esse direito, né? E vemos mais uma vez o General Ross se encontrando com o Steve. Agora, né, não é uma conversa tão amigável igual foi na primeira parte, né? Agora nessa segunda parte já vemos o General Ross pedindo para o Steve Rogers parar com esse ato de vigilantismo dele, para ele sair das ruas, para ele não lutar contra os bazucas, porque o exército americano dá conta, ele não tem que estar nas ruas, porque nem ele confia mais no Steve Rogers. E o Steve fala que ele não vai obedecer ao General Ross, que o General Ross não é ninguém. Quem é você pra eu obedecer? Se eu quiser ser um super-herói pelas ruas aí, ser um vigilante, lutar contra os bazucas, eu vou fazer. É basicamente o que o Steve Rogers fala para o General Ross. E o General fala, olha só, eu não tô aqui como General Ross não, irmão, eu tô aqui como amando do presidente, eu sou a voz do presidente. Então o presidente tá mandando você sair das ruas. Sai das ruas, pô, você não é confiável. E o próprio capitão, né, ele fica se perguntando na sua mente, e a Sharon? O que a Sharon acha disso? Mais uma vez, né, na parte 1 ele também ficou se perguntando muito isso, e até porque a Sharon fez algum acordo com o General Ross que a gente ainda não sabe qual é. E o capitão tá bem intrigado com isso tudo, né? E bom, já vemos mais uma cena do Capitão treinando. Ele treinando lá no seu CT de luta dentro da sua casa, né? Ele treinando com uma luta holográfica ali. E a Sharon chega, justamente. O Steve tá ouvindo ali coisas da rádio, né? Tá ouvindo a rádio falando que o Capitão América não é confiável, que o Capitão América tem que sair das ruas. E enquanto isso, a Sharon chega no meio disso tudo para eles terem um tipo de conversa. A Sharon fala, né, pro Capitão que pra ele parar de ouvir aquele rádio, que ele não tem que ouvir aquelas coisas. E fala que ela vai ter que sair do país a mando do General Ross em uma missão secreta que ela não pode falar o que é. O Steve só fala, ok. E ela fala, ok? Que é isso, pô? Que consideração é essa que você tem por mim? Eu tô indo embora, eu vou ter que ir embora por causa de uma missão e você faz isso? E o capitão fala que ele não sabe se ela confia nele, que nem ele sabe se ele confia nele mesmo, e que se ela quiser ir, ela pode ir nessa missão, sabe? Porque ela sabe se proteger. E é basicamente isso que acontece. Nós vemos a Sharon Carter indo para essa missão, né? Essa missão é posta pelo General Ross, não sabemos ainda muito o porquê, mas ela vai e deixa o Steve em Nova York. Já que o Steve tá em Nova York, tá sozinho, tá com a cabeça meio mal, ele vai se encontrar com um velho amigo, exatamente, Joe. Ele vai se encontrar, esse seu amigo mora numa cidade bem de interior lá dos Estados Unidos, né, e tal, onde inclusive a cidade gira em torno de mina ainda, né, de pedreiros, mineiros, né, então a cidade é bem de interiorzão, e eles estão falando sobre algumas melhorias que a Hydra fez no período da ditadura da Hydra do Império Secreto, né, e bom, ali eles falam que as escolas, né, elas estavam ocorrendo tranquilamente, até porque estavam tendo muitos problemas na escola e a Hydra colocou ordem nas escolas. A Hydra voltou a dar emprego para as pessoas. A Hydra tirou os traficantes da rua e, né, enquanto isso o Joe, esse amigo do Steve, vai falando isso tudo, as coisas boas. E agora que a Hydra saiu, entrou uma nova empresa, a Empresas Poder. E essa empresa, né, ela continuou da mesma maneira que a Hydra estava tratando. Ou seja, isso Hydra, a gente sabe como é a Hydra, né? E se uma nova empresa entrou no lugar da Hydra e tá
continuando o legado da Hydra, que as pessoas estão achando bom, até porque as pessoas estão do lado da Hydra, o Capitão acha meio estranho, né? E é nesse momento que nós vemos o Capitão entrando em contato ali com o Pantera Negra e com os Wakandanos, exatamente, com o Okoye e com o nosso rei T'Challa, o Pantera Negra, né? Já já a gente continua isso aqui. Vamos agora para Sharon Carter. Sharon Carter não estava sendo levada pelos agentes do General Ross para a missão secreta? Então, a General Carter, no meio do caminho, né, ela fala que já passou por aquela rua ali, pelaquela estrada, que ela já fez missões em Hither, né, que é o local onde ela estava sendo levada, e que eles estavam no caminho errado. Era para ela ter virado ao sul e o cara foi para norte. E ela falou, olha, você tá no caminho errado, irmão, eu já estive aqui, eu já fiz missões aqui em Hither. E o outro soldado que tá do lado dela fala, toca no ombro dela, né, e fala, é melhor você ficar quieta, é melhor você ficar quietinha. E ela entende tudo que tá acontecendo ali. Sharon Carter tá sendo sequestrada, galera, exatamente. Bom, é nesse momento que nós vemos a Sharon metendo uma facada no ombro desse soldado que tava ao seu lado e atirando nele, exatamente. Sharon Carter bota a arma na cabeça do motorista e fala pra ele parar e falar o que tá acontecendo no momento, senão ela vai atirar no cara. E ela não peida, então a gente sabe que isso aqui é verdade, ela tá ameaçando, mas isso aqui é verdade, né? E bom, enquanto isso, voltamos para Capitão América e o T'Challa, o Pantera Negra, junto com o Okoye e os Wakandanos, né? Bom, por que eles se encontraram? Bom, o Pantera Negra, né, disse que também não confia no General Ross, que tudo mais, sabe que tem coisa aí por trás, né? Mas que eles precisam investigar um cara, sim, um carinha chamado Zack Snipe, galera, exatamente. E Zack Snipe, ele é um vilão, né, dos quadrinhos, né, Ezekiel Snipe, e ele é um vilão do Pantera Negra. E ele, né, nessa HQ aqui, o Zack Snipe, ele está invadindo alguns centros wakandanos de tecnologia. E é por isso que o T'Challa chama o capitão. Ele fala, olha só, eu te chamei aqui, o Snipe é meu, sabe? O Zack Snipe é um problema meu, mas tem uma coisa por trás. Ele tá com uma base, e na base dele ele tem mais de centenas de bazucas, aqueles clones do Capitão América, dentro da sua base, protegendo ele, protegendo de alguma coisa. E eu descobri, né, o T'Challa falando ali junto com a Okoye, pro Capitão falando que descobriram que ele tá com algum tipo de ligação em alguém em Washington, dentro do governo americano. O Capitão fala que ele não fica muito surpreso em relação a isso, até porque, pô, ele imagina que tem muita gente do governo americano por trás dos bazucas, né, dos clones ali dele, então ele não fica surpreso em relação a isso. E eles vão justamente aonde a arma extra foi criada. Sim, o primeiro clone ali do Capitão América foi criado, galera, exatamente, né? O Capitão até conta um pouco dessa história, de como o primeiro clone ali foi criado e tudo mais, que foi criado para ser letal, para combater coisas gigantes, e que esses outros bazucas que existem agora, que esses outros clones que existem, não chegam perto ao primeiro que foi criado, né? E eles vão até esse local do Zack Snipe, esse local onde está essas centenas de bazucas, e eles estão caindo ali na porrada, entende? Eles vão tentar pegar a peça que eles precisam, né, da tecnologia, para justamente tentar entender quem está por trás do Zack Snipe e quem está por trás dos bazucas lá em Washington, no governo americano. E nisso, né, eles caem na porrada ali, o Capitão América junto com o Pantera Negra e a Okoye estão caindo na porrada com vários bazucas, centenas de bazucas, como eu falei pra vocês, né, e eles estão lutando ali a vera, estão lutando pra caramba, né, e aí, enquanto isso a Okoye tá indo no centro de tecnologia ali do Zack Snipe, enquanto o Pantera Negra tá lutando contra o Zack Snipe, o Capitão América tá lutando ali contra os bazucas, e a Okoye tá no centro de tecnologia para tentar pegar as informações, pegar a peça que eles precisam para ligar a essa pessoa. E no momento que ela vai rastrear, né, essa pessoa que tá por trás de tudo, quem que ela encontra? Ela encontra uma câmera filmando Sharon Carter, exatamente. Ela sai correndo, né? E quando ela chega ali no central ali daquele hangar, daquele esconderijo do Zack Snipe, onde o próprio Zack Snipe e os bazucas são todos derrubados pelo Capitão América e o Pantera Negra, ela chega gritando, falando que Sharon Carter está correndo um perigo gigantesco, um perigo terrível, galera. E que perigo é esse? Bom, o Capitão América obviamente fica completamente assustado, ele não entende nada, o Pantera Negra também não. E é no momento que a gente
vê a Sharon Carter novamente. Ela não tava lá botando, né, o motorista lá, a arma na cabeça do motorista, falando pra ele falar onde eles estão. E aí, nesse momento em que ela fala pro motorista, eles estão no meio de um nada na estrada, e ela fala: olha só, eu preciso que você me fale o que tá acontecendo. Se você não falar, eu vou atirar em você e você vai morrer. E é nesse momento que quem aparece? Exatamente, galera. Celine, galera. Celine aparece, a nossa queridíssima Celine, a vilã mutante que apareceu, né, na primeira história, na primeira parte que eu trouxe pra vocês. Ela aparece frente a frente com Sharon Carter e fala assim pra ela: não precisa se poupar, vou poupar seu tempo, não precisa matar esse motorista aleatório não, eu tô com fome. Ela toca no rosto do motorista e suga toda a energia daquele motorista mandado pelo General Ross, galera, exatamente. E é nesse momento que Celine fala: eu não quero te matar agora, Sharon Carter, pelo menos não por agora. E é assim que termina essa parte 3. Eu juntei a parte 2 e a parte 3, eu fiz um resumão das duas partes no vídeo aqui, né? E bom, é basicamente assim que termina a parte 3, mostrando pra gente que esse contato que Zack Snipe estava junto com os bazucas e o Washington, esse grande contato com o governo americano, era da própria Celine. A gente vale lembrar, né, que na primeira parte a Celine estava lá na Rússia, né, comandando ali, querendo quebrar com a Hydra. E faz total sentido se a gente parar pra ligar, né? A Celine não quer mais a Hydra no comando de nada, o governo americano também não, né? Eles só estão comandando as pessoas que estão acreditando ainda na Hydra. E os dois estão trabalhando juntos. Faz bastante sentido, galera. Bom, comenta o que vocês acharam dessa parte 2 e dessa parte 3. Vamos ver ainda muito Capitão América aí pela frente, provavelmente com mais ajuda aí do Pantera Negra. E ele tem que ir atrás da Sharon pra salvar ela, né? Comenta o que vocês acharam dessa parte 2 e parte 3. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera.